bem-vindo às Palavras Cruzadas. Este trimestre temos estado a acompanhar o tema da unidade e hoje vamos falar sobre a prova mais convincente. Olá, Natasha, estás boa? Olá, Sandra, tudo bem? Obrigada. Vamos ver o que é isto da prova mais convincente no cristianismo. Ao longo dos próximos minutos vamos tentar convosco conversar um bocadinho sobre este tema, não é? e escamotear o que é isto da prova mais convincente, de modo a que seja fácil também para não só o percebermos, mas acima de tudo conseguirmos aplicar no nosso dia-a-dia, correto, Sandra? Certo. De nada adianta saber tudo na base da teoria. Exatamente. Não é? O cristão é suposto viver aquilo ou pôr em prática aquilo que aprende. Muito bem, então, prova mais convincente, e qual é? A prova mais convincente é precisamente esta união na igreja. Mas não vamos falar em termos abstratos, não é? Estamos a falar de uma união entre membros, que são esses mesmos membros que constituem a igreja, e que faz com que seja possível haver tanta diversidade. Nós, quando olhamos, isto é um exercício que eu faço muitas vezes e que todas as vezes que o faço desde que conheci a igreja, desde os 16 anos, e ainda hoje fico maravilhada. Quando olho às vezes assim para trás e vejo as diferenças, não só de idades, as diferenças culturais, até as diferenças de status social, eu fico maravilhada, porque muitas das vezes eu dou por mim a pensar que se calhar metade das pessoas com quem eu convivo, a quem eu trato por irmãos, com quem eu tenho um amor genuíno e um à vontade genuíno e que sinto que estou em família, se calhar metade deles nunca se cruzariam na minha vida. E isso é impressionante, ver como isso acontece. Muito bem, então vamos falar sobre a unidade visível da igreja. E quando falamos em visível, é alguma coisa que nós podemos constatar com facilidade. Exatamente. Não sei, eu já estou há muitos anos na igreja e às vezes pergunto-me se esta unidade é verdadeiramente visível. Porquê? Porque nós somos seres humanos, não é? E no meio dessa diversidade toda que tu referiste, muitas vezes temos tendência a buscar mais uns do que outros, digamos assim, não é? É a nossa tendência natural, identificamos mais com umas pessoas do que com outras. Mas quando nós estudamos esta lição, nós percebemos efetivamente qual é o papel da igreja e o peso, não é? Que ela tem enquanto testemunha ou enquanto exemplo da unidade que deve existir em Cristo. E essa unidade é como se fosse um vínculo, não é? Que nos une, e tu dizias há pouco e muito bem, nós tratamos-nos por irmãos, não é? Pessoas que provavelmente não se cruzariam nas nossas vidas, como tu disseste, mas que nos trazem, não é? Uma certeza de que todos pertencemos ao mesmo Pai, não é? E é por isso que é tão maravilhoso falar sobre a unidade. E esta unidade só existe em consequência de alguma coisa que Deus fez por nós. Exatamente. Não é? Exatamente. E foi o quê? Esta unidade só existe graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Se bem que a lição aqui também aborda muito suavemente um outro elo de ligação, sim, mas de facto o maior elo de ligação é a morte de Cristo. É a morte e em consequência, a sua ressurreição. Portanto, todo o seu trabalho de salvação que ele fez. A lição também nos dá aqui um foco que o batismo é um outro elo de ligação que os adventistas têm em comum. Nós, nesta lição, estamos a particularizar a Igreja Adventista. Exatamente. Portanto, para além da morte e ressurreição de Cristo, do sacrifício de Cristo no Calvário, temos também outro elo de ligação, que será então este mesmo batismo, que simboliza também ele a nossa fé em Cristo, não é? Portanto, que também acaba por entrar. Se eu tenho fé em Cristo, então eu tenho que aceitar este sacrifício que ele diz que fez por mim, não é? Exatamente. E temos aqui nesta parte da lição, temos alguma coisa que foi engraçado, não é? Porque, repara, Deus utilizou um homem, neste caso Caifás, para expressar ou para tornar claro qual era o objetivo da vinda de Jesus a este mundo, mas por aquilo que eu pude entender, Caifás provavelmente não se deu conta que o estava a fazer, não é? Exatamente. Ele, com a sua ânsia de condenar Jesus à morte, não é? Nas suas declarações que fez,
E ele acabou por ser um veículo, quer dizer, ele tentou fazer uma má publicidade que se transformou numa publicidade. E quando vemos aqui João, e o verso áureo é exatamente João a comentar a declaração que Caifás fez, não é? João diz, ora ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Portanto, aqui quando fala de nação, está-se a referir a Israel, não é? Exatamente, a nação judaica. Mas é interessante ver como Deus utiliza, não é, as pessoas quando tem um objetivo, não é? Quando tem o seu propósito. Nunca foi este, como é óbvio, Caifás nunca pensou que pudesse vir a ser usado e citado depois no próprio Evangelho de Jesus, não é? E principalmente este fundamento que é a nossa unidade, não é? Que é a morte de Cristo. E tu dizias, e muito bem, que o batismo é outro vínculo, mas nós sabemos também que o batismo é símbolo de uma nova criatura, não é? Portanto, é símbolo de que nós queremos morrer para aquilo que éramos anteriormente a conhecermos Jesus e queremos viver plenamente ao lado de Cristo a partir daquele Portanto, acaba por ser uma consequência natural. Exatamente, uma consequência natural. Deste querer viver com Cristo. Agora nós pertencemos a Cristo, não é? Porque Cristo fez a paz entre Ele e nós, não é? Ele recriou assim uma nova oportunidade, uma nova humanidade. E na cruz a inimizade desaparece. No entanto, nós falamos de Ministério de Reconciliação. Será que este Ministério de Reconciliação ainda é válido hoje, já que Cristo morreu e fez tudo? Mas tu continuas a viver no planeta Terra, cheio de conflitos. E nós continuamos a precisar do Salvador diariamente. Cheio de guerras, cheio de problemas, e nós na nossa vida pessoal não é salvo-conduto, não é? Eu sou cristão, não é salvo-conduto para ninguém. O próprio Cristo disse, não é? Que no mundo tereis aflições, mas Ele não nos pode para já tirar do mundo, porque nós temos de facto uma função neste mundo a cumprir. E diz-nos aqui que parece que a nossa vida às vezes está só em conflitos. Exatamente. Não é? Todos nós passamos por isto. Todos. De vez em quando nós paramos e dizemos, está a acontecer Parece tudo. não corre. Eu costumo dizer muito, eu gosto muito da lei de Murphy, eu digo, ainda ontem estava a dizer assim, às minhas colegas por uma situação que me aconteceu e que no fundo já era expectável, porque já se tinha manifestado, mas de algum modo conseguiu-se disfarçar e de algum modo se conseguiu dizer, não, isto não é grave, isto não vai ter consequências nenhumas para ti. E 3 dias depois desta conversa... A consequência veio. Ainda não veio totalmente, eu espero que não chegue, mas eu já vejo a vaga ao fundo e digo, realmente a lei de Murphy diz que quando uma coisa é para correr mal, corre mesmo mal. E não há dúvida nenhuma que a nossa vida é mesmo assim. Felizmente não é só feita de situações negativas e vivências negativas, não é? Mas que elas existem, não é? E não podemos fugir dela. Não. Agora, quanto mais, Sandra, se isto acontece, estamos a falar de um indivíduo. Agora, quando temos um grupo de indivíduos, não é? Quando temos uma humanidade inteira, não é? Como é que a gente, se quando estamos sozinhos, já sentimos os efeitos desta desordem na nossa vida, não é? Destes conflitos, destes problemas, destas preocupações? Então, como é que é possível conciliar isto tudo, não é? Para vivermos em comunhão uns com os outros? Porque todos nós temos características diferentes. E mesmo que não seja, mesmo que não fosse pelos problemas que nos surgem, às vezes até não há problema nenhum, mas quase que naturalmente a gente arranja um problemazinho, não é? De criar isto está muito pacífico, é melhor... Nem que seja porque tu gostas do azul e eu gosto do amarelo. E só por causa disso já é suficiente, dada a nossa natureza, não é? E a diversidade que existe entre o ser humano, de criar esses conflitos. E foi exatamente por isto que Paulo, não é? Tirou muito do seu tempo para falar sobre a reconciliação. Não só na perspectiva de reafirmar e relembrar a reconciliação que Cristo fez entre Deus e nós, não é? Exatamente. Na cruz, mas principalmente porque a reconciliação é alguma coisa que exige da nossa parte, não é? Mudar, não é? Trocar de posição. Dar compromisso. E é assim, dar um bocadinho o braço a torcer muitas vezes, não é? Muitas vezes para conseguirmos reconciliar-nos com alguma coisa, nós temos que ter alguma flexibilidade e temos que ter alguma cedência. E Paulo foi extraordinário a falar sobre isto, porque ele quis que nós percebêssemos
percebêssemos que efetivamente este ministério da reconciliação é extremamente importante, principalmente em 3 aspectos, não é? E a lição Exatamente. fala-nos disso. Exatamente. Diz-nos que o primeiro será a pregação, não é? Porque o primeiro aspecto é, nós temos esta mensagem da reconciliação, ou seja, nós sabemos que Cristo veio morrer por nós e é a nossa tarefa, ou a nossa É o missão, nosso ministério. chamar os outros, não é? E proclamar com todos os nossos pulmões, deixa passar a expressão, esta mensagem, de forma a que eles também tenham direito a se reconciliar com Deus, não é? E a unirem-se depois também a nós nessa mesma missão. Exatamente. Portanto, este ministério um dos pontos é convidarmos aqueles que estão afastados de Deus a se reconciliarem com Ele e a unirem-se a nós nesta tarefa. Exatamente. Não é? O segundo ponto que a lição aqui nos refere é que estarmos unidos com Cristo significa estarmos unidos uns com os outros. E aqui já falámos que muitas vezes esta é a parte mais difícil, não é? Exatamente porque temos características diferentes, porque gostamos de coisas diferentes, mas temos que ponderar muito na nossa responsabilidade. Mas esta união tendo lugar é a maior prova de facto que se pode dar ao mundo e ao universo, não é? Do caráter de Deus, Do porque esse caráter é o de terceiro Deus, ponto, de que a não é? reconciliação, não é? A reconciliação é possível. Exatamente. É possível viver em paz e harmonia. É possível mostrar que, de facto, em Jesus, porque o centro é sempre Jesus, em Jesus Cristo nós temos o nosso Salvador e o nosso Redentor. Porque quando temos isto em mente, o resto vem por acréscimo e a unidade não se torna assim tão inatingível, nem tão... Sim, porque com Cristo conseguimos tudo, não é? Com Deus não há nada impossível. Mas não era só isso que eu queria dizer, Sandra. Aqui a questão é que, se de facto este é o foco, se eu venho aqui sábado após sábado, se eu estou com os meus irmãos que, como já frisámos, são tão diferentes de mim, não é? E que muitos deles nunca, noutra circunstância, nunca se teriam tornado meus amigos, frequentadores da minha casa e eu da deles. Mas se eu venho de facto à igreja e se eu frequento a casa dos meus irmãos e se eu estou em união com os meus irmãos, porque tenho este foco, não é? Que Jesus Cristo é o nosso Salvador e é o nosso Redentor, a união começa a fazer sentido. Percebes o que eu quero dizer? Eu estou um bocadinho... Não estou propriamente a conseguir agarrar naquilo que queria dizer. Mas, sem este grande propósito, eu posso ter outros propósitos. Eu posso ter o propósito de me unir aos meus irmãos porque gosto de ir passear, porque gosto de cantar. Percebes? Porque gosto de uma almoçarada em conjunto. Mas isso nunca seria suficiente. Ao mínimo beliscão na nossa relação, na nossa amizade, seria um baralho de cartas, cairia tudo por terra. Quando nós temos de facto em mente que este milagre só é possível porque nós todos em comum temos esta crença e acreditamos que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Redentor, é como se isto viesse de certa forma é o cimento. Não é? É o cimento. É a cola que vem. É o cimento que une as pecinhas todas. Exatamente, é isso. Vem amaciar as arestas todas das nossas próprias características, né? do nosso caráter. Exatamente. Pronto, serve como cola e serve também como uma lixazinha para amaciar as diferenças de caráter que às vezes são tão sonantes que... Sabes que aí também entra a nossa noção de perdão, não é? A nossa humildade, enfim, todos os ensinos que Deus depois vai operando em nós e vai nos transformando. Daí que, se calhar em outras circunstâncias, qualquer coisa destruiria aquela amizade ou aquela relação. Exatamente. E, no entanto, como nós temos Cristo e o Espírito Santo trabalhando em nós, então nós percebemos, bem, eu falhei naquele aspecto, eu tenho que ser humilde porque realmente não estive, não é? E existe aqui depois, lá está, a tal reconciliação e o tal perdão que estão subjacentes. O terceiro ponto. O terceiro ponto é o revelar ao universo, não é, o caráter de Deus. Nós, por vezes, esquecemos isto. Que nós aqui, neste mundo... Somos um palco. Somos um testemunho pleno de que o plano da salvação resultou, não é? E quando a Igreja está unida e está em missão,
então nós somos testemunhas não só aos governos, como também ao universo, não é? De que nós, efetivamente, tivemos este privilégio de ter um Cristo que veio morrer por nós e revelamos assim o grande amor que Deus tem pelas suas criaturas, não é? Isto é mais faltam umas palavras. Isto é mais uma carta dada, porque nós também muitas vezes esquecemos que o conflito é cósmico, não é? E nós somos peões e o conflito é entre Deus e Satanás, não é? E no fundo somos nós o grande alvo, principalmente, não é? Satanás. E esquecemos que isto é mais uma carta dada a Satanás. Satanás que continua com as suas mentiras a espalhar, não é? Que é impossível viver uma vida semelhante a Cristo, é impossível ter o caráter de Cristo, é impossível, tu andas a enganá-los, não é? As acusações que ele faz constantemente a Deus, e deve ser maravilhoso. Eu não sei como é que Deus se deve sentir, não sei se sente orgulhoso de nós, eu não sei o que é que ele sente. Sei que isto deve deixar a outra parte, de facto, muito abalada e a tremer, quando basta dizer, não, olha, estás a ver aquele remanescente ali? Aliás, Estás a ver como ele se comporta? nós tivemos essa prova quando foi da história de Jó, não é? Exatamente. Não é? Quando ele disse, olha, já viste ali o meu servo Jó? Não é? Vês como Exatamente. ele... Enfim, aqui está a prova daquilo que tu estás a querer dizer, não é? Exatamente. É que realmente nós, por vezes, a nossa mente é tão finita que nós achamos que é só isto que a gente vê. E não é. Limitamos-nos não é? muito. Agora, a verdade é que nós somos embaixadores de Deus aqui nesta terra. O que significa que a unidade tem que ser muito prática. Não é? E começámos logo por dizer que a teoria na vida do cristão só é válida se for adaptada à prática, não é? E em todas as áreas da nossa vida, nós devemos de procurar esta unidade, não é? Não só, quando falamos da unidade na igreja, não só aqui, quando nós estamos aqui juntos, em adoração, ou em reunião, ou quando estamos apenas e somente com os nossos irmãos de fé, mas também temos que demonstrar, acima de não tudo, é? Que existe... aos tais que ainda não estão reconciliados exatamente, com Deus. não é? E que essa é uma grande preocupação do nosso dia-a-dia e da nossa vida, não é? Nós somos convidados a procurar o bem-estar dos outros. Nós somos convidados a levar os fardos uns dos outros. Nós somos convidados a vivermos de forma simples, de forma a que os outros possam ser atraídos para Cristo. E tudo isto... No fundo, nós somos convidados a imitar Cristo. No fundo, nós pregamos mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Não é? Sim. Porque assim, é muito bonito nós dizermos, e damos sempre este exemplo dos filhos, não é? Dizer aos filhos, não faças isto, mas depois vamos e fazemos, e eles depois dizem, então, mas porquê? Tu dizes que não se faz, mas tu também fizeste, não é? Portanto, a nossa vivência, as nossas formas práticas, aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, a nossa postura no meio da sociedade, é um testemunho da nossa unidade com Cristo, não é? E se muitas vezes a nossa paciência falha, não é? E eu tenho que admitir que a paciência não é uma das minhas virtudes, sim, percebes? Oro todos os dias para que Deus aumente a minha paciência, mas efetivamente a paciência não é uma das minhas virtudes. Eu sou uma pessoa por natureza muito mexida e paciência é assim, com a idade tem vindo a crescer mais um bocadinho, não é? Mas a verdade é que muitas vezes, quando nós estamos em situações de tensões ou quando nós temos algum tipo de conflito ou quando temos alguma contrariedade, digamos assim, o que acontece é a forma como nós reagimos fala mais alto do que o nosso rótulo de cristão. Exatamente. É? E esquecemos, estamos constantemente a esquecer que estamos a ser observados. Que as pessoas notam a maneira como nós reagimos ou deixamos de reagir. Isto é um bocadinho... Eu às vezes digo à Sofia vem para casa, está naquela idade que todos os dias chateia com metade da escola, não é? Claro. E é o fim do mundo e só... É a adolescência, certo? E quer mudar de escola e já não quer aquela turma, nunca nada lhe serve, não é? Porque ela vai ter sempre conflitos, tem sempre problemas. E eu estou-lhe sempre a dizer, mas ao mesmo tempo que lhe digo isto,
estou sempre a pensar, e tu, Natasha? Como é que é contigo? Porque eu estou constantemente a dizer à Sofia, nós não somos responsáveis pelas ações dos outros, nós só somos responsáveis pelas nossas reações. Eu não posso controlar, tu não podes controlar que um amigo te trate mal, que fale mal de ti, que seja desagradável contigo, que te empurre. Tu não podes controlar muitas vezes essas situações. Claro, tens de aprender a defender, mas há situações que tu não podes mesmo controlar. Mas tu podes e deves, e é a tua responsabilidade controlar o modo como tu reages àquilo que ele te fez. E estou-lhe sempre a dizer, não é? A lei da física. Toda a ação provoca uma reação. Agora, que reação é que tu queres ter? Como é que tu queres reagir? Como é que tu pretendes, no fundo, dar o teu testemunho a esses colegas? Mas eu estou-lhe a dizer isto e estou a pensar, está-me a ouvir tantos pensamentos aqui, eu digo assim, bem, ainda bem que a minha filha não tem capacidade Ainda bem que ela não lê a minha mente, não é? Senão ela dava-me já uma rebocada, porque realmente é verdade. Nós cedemos muito facilmente ao nosso caráter e nós não nos podemos esquecer que o nosso caráter, nós consideramos-nos cristãos, queremos ser imitadores de Cristo, pedimos diariamente a Deus que nos ajude, ao Espírito Santo que trabalha a nossa vida, mas nós não nos podemos esquecer deste pequenino grande detalhe. A minha natureza é pecaminosa, a minha tendência é para o pecado. Não estou com isto a querer desanimar ninguém, nem a dizer que é impossível. Aliás, é uma luta diária, claro, constante. Nem é diária, é minuto a minuto. É ao minuto, é ao segundo. Às vezes vai ao pormenor do segundo, não é? Mas a verdade é que quanto mais próximos nós estivermos de Cristo, mais fácil será, muitas vezes, reagir bem perante as coisas, sim, não é? É mais fácil pensar. Um exercício que eu uso muito, mas que tenho consciência que se estiver às avessas, como eu costumo dizer, se estiver a brincar às escondidas com Cristo, isto não resulta. Um exercício que eu uso muito e eu trabalho no atendimento ao público. É contar, uma tens de grande contar dose, muito. uma grande dose de paciência e de tolerância, e muitas das vezes aquilo que eu dou por mim, quer dizer, já é instintivo, eu já não faço de propósito. Antigamente tinha que me forçar, agora já não o faço, Jesus, por favor, como é que tu ias reagir numa situação destas? Ajuda-me, porque, é verdade. Porque eu só tenho vontade não sei, levantar-me e deixar o cliente sozinho, a falar sozinho e eu ir-me embora, ou pior, por favor, como é que tu irias reagir a uma situação destas? E isso também não acontece se nós não tivermos uma comunhão com ele, não é? Como sabes é que que podemos isso é conhecer a reação dele se não... Claro, e também é o peso da responsabilidade que nós sabemos que temos, não é? Porque, no fundo, quando nós falhamos em alguma coisa, há sempre alguém que nos diz, então, mas tu não és cristã, então, mas tu não pregas, não falas, não é? Isso acontece várias vezes. Mas e nós dizemos, lá está pois, a situação que nós subestimamos, esquecemos que somos... Que os outros estão sempre a olhar. É assim, não é? Nós quer queiramos, quer não... Somos influência, isso não há dúvida. E somos um pequeno... Quer dizer, cada um de nós está num palco, é um teatro. Ainda esta semana... Ainda esta semana ouvi alguém dizer assim, eu sou uma influência, quer eu vá, quer eu não vá. Porque se eu não for, estou a influenciar outros a não ir. E se eu for, estou a influenciar a que outros também estejam presentes. Portanto, tu repara, nós neste mundo não podemos fugir a esta responsabilidade. E se não tivermos esta noção, e se não dissermos muitas vezes, ó Jesus, vai lá tu abrir a porta, que isto hoje para o meu lado não está fácil, se não tivermos esta vontade, não é? E esta comunhão constante com Cristo, a coisa vai correr muito mal, não é? E nós não vamos estar a testemunhar ao mundo como um corpo unificado, não é? De que realmente o caráter de Deus não é nada daquilo que nós somos. Infelizmente ainda não conseguimos chegar ao patamar de dizer, olhem para mim, nem nunca vamos chegar, sabemos isso, não é? Exatamente. Mas também não é esse o objetivo. Nós queremos no meio dos nossos conflitos e da nossa vida, mostrar o mais possível, não é? As características de Cristo. Olhem para Cristo. Sabendo sempre que Ele é o único que serve de exemplo e de modelo, não é? Porque, pelos vistos, eu e tu, se calhar não é muito boa ideia. Não somos exemplo, grande exemplo. E falávamos há bocado da diversidade, e a lição também fala sobre isto, não é? Quando existem muitas diferenças, ou onde estão muitas pessoas, normalmente estão muitas personalidades, estão muitas tendências. Muitos backgrounds exatamente. É? Estão muitas famílias representadas, estão muitas formas de educar, não é? É natural que
existam pontos em que nós não estamos todos de acordo. E há não é? pontos em que nunca estaremos. E que não é? nunca estaremos. E então a lição, e é por isso que estas lições são maravilhosas, é porque elas falam diretamente à nossa realidade. Não são coisas, ou não são lições que a gente diz, isto é tudo muito bonito, mas não se adapta a mim. Não é verdade. Não. A lição é espetacular porque ela traz-nos para a nossa realidade, não é? E quando eu estava a ler isto, e li aquela famosa questão que é quem és tu para julgar o teu irmão, não é? E eu penso assim, muitas vezes eu não julgo de forma audível, mas às vezes cá dentro, lá está, Sim. ainda bem que ninguém lê a nossa mente, cá dentro às vezes nós temos a tendência Sim, sem dúvida. de julgar, de catalogar, de, sei lá, enfim. E quando nós falamos, e aqui a lição fala particularmente em Romanos, não é? E quando nós falamos... Essa citação que já foi vista, inclusive, em lições diferentes, e no trimestriário passado, exatamente. e que foi bem esquemateada, e eu achei interessante eles terem trazido para a lição de hoje, que fala sobre unidade, porque, de facto, isto mostra-nos, assim, a gente às vezes perde tempo em coisas tacanhas, pequeninas, que não interferem minimamente com a nossa salvação. Mas nós que fazemos delas uma montanha, não é? uma montanha, um Himalaia, É não é? verdade. Gigantesco, e perdemos a nossa energia, os nossos esforços com isso, e muitas das vezes isso vai trazer só contenda e divisão. Não E o traz objetivo união de nenhuma. Satanás é exatamente Exatamente esse. Porque onde há conflito, onde há contenda, a tendência é as pessoas vão cada uma se dispersam-se, não é? Vai cada uma para o seu lado. Exatamente. E então, às vezes pequeninas coisas, e eu quando ouço falar destas coisas lembro-me sempre quando Jesus disse, tu vês há muitas pessoas que em vez de coam um mosquito e deixam passar um camelo, não é? E a verdade é esta, tu repara, tu vês o cisco, mas tens uma trave. uma trave enorme, e tu repara, a igreja corre este risco, não é? De estar muito preocupada com coisinhas que não levam a lado nenhum, e esquecer o foco principal da sua Nós temos missão, que ter que essa é capacidade. pregar que Jesus morreu por nós. Nós temos e que ter essa capacidade de distinguir aquilo que é vital daquilo que é supérfluo, não é? completamente. E temos que ter capacidade, com humildade, de também esclarecer os outros, porque muitas das vezes nós apercebemos, não é? Às vezes podemos ser nós até, e acho que é muito mais produtivo, e eu agradeço quando eu estou sinceramente errada, não é? E a perder tempo com coisas que não interessam para nada, que alguém se chega ao pé de mim com bondade, não é? Acima de tudo, com benevolência, e me diga, Natasha, Não é assim. Ou tu não estás a ver bem. estás com o teu foco um bocadinho desviado, olha, pensa lá bem, não achas que isto é muito mais importante, faz muito mais sentido e fortalece-nos muito mais como indivíduos e igreja do que estar a perder tempo com essas coisas? Eu provavelmente vou pensar duas vezes e vou dizer, realmente, o que é que eu estava a fazer? A perder aqui tempo, a dispersar a minha energia, sem querer ferir suscetibilidades. Depois acontece outra situação também, Sandra, que eu acho que é importante, e eu fui ensinada assim aqui na igreja como adolescente, que é, tudo bem, mas se alguma coisa escandaliza o teu irmão... Portanto, isto é um equilíbrio muito delicado. Se por um lado eu tenho que pensar, isto não contribui em nada para a salvação, não quer saber. Se a mim não me faz diferença, e se eu sei que isto não contribui para a minha salvação, nem para a salvação do meu irmão, eu faço. Ou eu vou manter essa conduta. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente para e se apercebe que uma das nossas responsabilidades é o bem-estar dos nossos irmãos, não é? Exato. E a minha liberdade acaba onde começa a do meu irmão. Sim. Então, nesse caso, também temos que fazer também temos que ter esta linha de pensamento, não é? Também temos que ter cuidado e pensar, espera, isto é um assunto completamente supérfluo. Eu quero lá saber se estou a comer comida que tinha sido dada aos deuses ou não. Eles nem existem, portanto, para mim isso não tem diferença nenhuma. Mas se eu vou oferecer essa comida a uma pessoa que eu sei já não pensa se escandaliza, que não pensa assim, que fica horrorizada, que prefere jejuar a comer, qual é a necessidade que eu tenho de afrontar o meu irmão? De provocar, de estimular não é? aquele Portanto, conflito. há aqui um equilíbrio também muito... E esse equilíbrio
Natasha, nós nunca vamos Muito conseguir alcançar se não for Cristo a colocá-lo dentro de Exatamente. nós, se não for o Espírito Santo a trabalhar em Exatamente, nós, exatamente. porque esse equilíbrio é exatamente o que nos faz ser boas ou más testemunhas, não é? Exatamente. É o que nos faz É e a verdadeiramente... sensibilidade à voz do Espírito. Exatamente. E quanto mais nós estivermos abertos a aceitar que a vontade de Deus e a sabedoria de Deus é sempre o melhor para a nossa vida, com mais facilidade também deixamos de ter essas picuinhas, não é? E quando falamos em escandalizar o nosso irmão, repara, o nosso foco de todos os que estão aqui na igreja não deve ser, tu não és o meu exemplo, eu não sou o teu, mas é verdade que a tua vida influencia a minha, não é? É esta responsabilidade que nós temos que estar cientes. É por isso que eu dizia que tanto influenciamos quando vamos como ficamos. Não é? Portanto, nós não vivemos isoladamente. Nós temos pessoas à nossa volta e, efetivamente, alguma coisa que eu até possa achar isto é ridículo, porque é que as pessoas pensam nisto, não é? Acontece perder tempo com isto. Porque, não é? Para alguma pessoa pode efetivamente ser muito importante. E pode servir de pedra, não é? de tropeço, e aqui, inclusive. Exatamente. Aqui entra a tal tolerância, a tal paciência, não é? Que todos os dias pedimos a Deus que nos vá conceder. Tal cuidado com o que o outro Exatamente. sente, Há que haver o respeito. Eu penso que, acima de tudo, nós temos que pensar muito a nível de respeito. Respeitar o outro, respeitar a opinião do outro e aceitar que, na opinião dele, ele está correto. Como eu estou na minha, não é? E se partimos deste princípio, é mais fácil nós conseguirmos reconciliar as coisas e conciliá-las de forma a que realmente corra um bocadinho melhor, não é? E o que é que nos pode levar a esquecer essas picuinhas? É exatamente focar-nos na missão que Deus nos dá, não é? Se nós estivermos verdadeiramente preocupados em pregar o Evangelho, em ser testemunhas fiéis de Cristo e em revelar o seu caráter, não é, de amor, nós não vamos ter já tanto tempo para perder com outras coisas. É isso, não temos tempo para não ocupar. Conforme estamos a ver a lição de quinta-feira, não é? A unidade na missão. Nós também no trimestre passado também tivemos a oportunidade de estudar. Até falámos sobre o que é ser discípulo, não é? Os valores, os momentos Exato. que antecederam o Pentecostes. E de facto é verdade, é assim, os discípulos perseveraram unânimes, ou seja, estavam todos de acordo. Mas porquê é que eles estavam todos de acordo? Será que isto é uma situação que ocorre naturalmente com Não, seres porque humanos? até anteriormente, e tu leste provavelmente o mesmo versículo que eu, diz lá que eles estavam o quê? A discutir quem é que era mais importante. Não é? Pouco tempo antes. Discutiam pouco que era tempo mais antes. importante. Eles discutiam uns com os outros. De repente, diz-nos a Bíblia que eles estavam todos de acordo. E onde é que está a diferença? Como é que eles conseguiram encontrar o ponto de viragem, não é? O objetivo, porque eles estavam todos unidos num mesmo lugar a procurar, e procuravam em oração estarem mais perto de Deus e, neste caso concreto, eles pediam a vinda do Consolador, portanto, que seria a primeira vez que o Espírito Santo se iria manifestar na Terra, não é? Junto dos discípulos, no Pentecostes. E é a grande diferença, porque senão eles tinham mais que razões para começarem a olhar uns para os outros. E a dizer, e continuar a disputa que tinham antes. Tu lembras-te quando o Pedro negou Jesus? Não foi uma, foram logo 3 vezes. Lembras-te desse episódio? E o coitadinho do Pedro, ou não, porque o Pedro também tinha assim um feitiozinho especial, se calhar iria logo reagir. Tu estás a falar? Então, mas e quando? E não foi nada disto que aconteceu. E isto, de facto, não é uma atmosfera humana, isto é uma atmosfera celestial, não é? Sim. Aliás, a lição diz que esses dias de preparação foram de profundo exame de coração. Eles tiveram que tirar cá para fora todo o seu eu, não é? Eles tiveram que dizer... Reconhecer perante Deus, humilhar-se perante exatamente. Deus. Nós vimos isto na outra lição. Eles, acima de tudo, não suplicavam as bênçãos para si, suplicavam as bênçãos uns para os outros, não é? E nós sabemos que a nossa grande ambição é a mesma que eles tinham, que é revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar para o desenvolvimento do seu reino. Nós temos realmente muito a aprender com esta lição. Felizmente ainda só vamos na 9, quer dizer que ainda faltam umas liçõezinhas, mas aqui nas Palavras Cruzadas nós tiramos sempre muito tempo para ponderar sobre isto, para discutir. E eu creio que hoje ficamos
Vamos, se calhar, só conscientes de que a prova mais terminar aqui. A própria lição, convincente da unidade é realmente... a própria lição dá-nos aqui um pequeno sumário, que no fundo eu acho que vai tentar resumir tudo aquilo que nós andamos aqui a falar. A prova mais convincente da unidade é precisamente os irmãos e as irmãs amarem-se uns aos outros, tal como Jesus fez, não é? O perdão dos nossos pecados e a salvação que temos em comum, como adventistas do sétimo dia, são os melhores elos de ligação da nossa comunhão. Em Cristo podemos, portanto, mostrar ao mundo a nossa unidade e testemunhar a nossa fé comum. Somos chamados a fazer nada mais do que isto. Portanto, é isto. É isto mesmo. Convido-vos, espero que tenham gostado, convido-vos a estarem connosco na próxima terça-feira. Não percam as palavras cruzadas e fiquem bem. Sonha as glórias do progresso, mas anda veloz.